Olá! O atrevido Max e o modesto intelectual Albert sujeitam seus corpos ao congelamento em prol da ciência e da glória, mas durante o experimento ocorre uma catástrofe na Terra que tira a vida de todos os outros homens, e a cápsula deles é esquecida por muitos anos. Acordando em um novo mundo, Max e Albert têm uma missão heróica de sobreviver e se tornar pais de novos meninos, mas eles ainda não sabem que as mulheres do futuro não estão dispostas a ajudá-los. Um carro preto com passageiros importantes sai do helicóptero. O idoso na cadeira de rodas é o professor Victor Kupelwieser, que voou para a conferência para anunciar o início de um grande experimento, o congelamento de 2 voluntários que acordarão em 3 anos, em 1994. Enquanto isso, os 2 homens, Albert e Maximilian, veem um mau sinal. No banheiro, o espelho se quebra repentinamente na frente de seus rostos. Os familiares veem os voluntários na TV. Eles têm orgulho do biólogo Albert por ser um pioneiro, mas Max, ao que parece, deixou a filhinha e a esposa e simplesmente fugiu. Dlatego łobuza to twój tatuś. Zapamiętaj go dobrze. Embora o experimento de descongelamento do chimpanzé tenha sido um sucesso, Kupelwieser adverte que os efeitos na psique serão imprevisíveis e os sujeitos podem ter alucinações ao acordar. Enquanto se prepara para a hibernação, Max esconde um frasco de álcool e alguns cigarros na cápsula. Os homens acordam em uma sala escura, com pessoas vestidas de branco olhando sobre eles. Quando finalmente recobram a consciência, encontram-se em outra sala, que lembra uma ala hospitalar. Ambos reclamam que suam muito devido ao descongelamento. Os primeiros visitantes entram. Jaka miła obsługa. Śniadanko. Dziękuję bardzo. Após comer a comida insossa, os homens sabem através das moças inexpressivas que se trata de uma dieta especial de adaptação. Max então resolve o problema à sua maneira e pega seus pertences escondidos. O time do Albert também concorda em fumar, mas as guardas rapidamente descobrem informações de que os cigarros são um estimulante intoxicante. No bo się pan najadł tego różowego. Mogą zapruszyć ogień. As bombeiras correm para a sala dos infratores e os enchem de espuma da cabeça aos pés. Depois de se sacudirem, os homens tentam descobrir o que está acontecendo com a doutora Lamia, encarregada da supervisão, mas ela nunca ouviu falar nada sobre Kupelwieser e explica que durante a guerra houve problemas maiores e mais importantes do que 2 homens congelados. A diretora aparece, relatando que os homens desencadearam uma guerra e nenhum deles sobreviveu. Dawno wyginęli. Wyginęli? Przecież to nie były mamuty. Okazuje się, że tak. As mulheres, por outro lado, conseguiram sobreviver graças à organização da Liga Feminina, que acabou se tornando um estado de pleno direito. Ao saber também que acordaram 50 anos depois, ou seja, em 2044, Max exige pagamento pelas horas extras. Os homens não acreditam nessa bobagem e decidem que essas histórias e salas sem janelas são apenas suas alucinações, sobre as quais o professor os alertou. Eles tentam sair, mas a porta trancada os eletrocuta. Ambos não conseguem acreditar no que aconteceu e ficam perplexos como as mulheres se reproduzem sem os homens. Kobieta zawsze dawała początek życiu. No, ale myśmy wam tym trochę pomagali. Lamia, que escuta as conversas dos sujeitos, explica que elas usam a partenogênese, ou seja, a inseminação artificial de células, que é um avanço da genética que permite às mulheres se reproduzirem sem os genes masculinos. O biólogo Albert confirma que isso é possível. Lamia então interrompe a conversa desligando as luzes enquanto Max protesta. Uma conhecida de Lamia, Tecla, do departamento da Genetics, chega e tenta subornar a supervisora com uma iguaria, um verdadeiro pote de geleia. Ela fica sabendo dos planos secretos da Arkell quanto às descobertas deles, e dá a entender que seu departamento também está interessado em estudar os machos. Pela manhã, os homens são acordados pelo alto hino da Liga Feminina e Max verifica sem sucesso a cela em busca de passagens secretas e buracos. Na TV, são mostrados bebês nascidos de tubos de ensaio. A chefe de Lamia adverte sobre o perigo que os homens representam e ordena que limitem o contato com eles. A moça responde que eles não são agressivos, embora o mais baixo seja uma má influência para o alto. À noite, os homens se deitam na mesma cama por causa do frio do ar-condicionado, e Max vê que Albert está completamente deprimido. Ele diz que eles perderam tudo de uma vez: amigos, família e filhos. Przecież ja w 98 miałem dostać mieszkanie. Eles bebem pela fraternidade,
e isso acalma um pouco o choroso Albert. Pela manhã, Max assiste à transmissão de uma partida de um novo esporte entre as equipes Arkel e Genetics, ao final da qual as meninas trocam camisas, ao que Max aprecia, mas Albert ainda está deprimido com sua vida anterior e desinteressado em corpos femininos. Przecież tu może być dla nas raj. No raj. O otimista Max já está fazendo planos para o futuro. Para não criar concorrência, pergunta ao amigo indignado quem ele prefere, loiras ou morenas. Nesse momento, entra Lamia, a quem Max tenta seduzir tocando sua pele e beijando-a, mas ela frustra as tentativas dele com um único golpe. Max é surpreendido pela força da garota. Entretanto, as novas sensações invadem a mente de Lamia, sendo mais fortes do que as pílulas que todas as garotas são obrigadas a tomar no horário. Tal medicamento transforma a atração em paixão pela carreira. Em seguida, as agentes da Genetics intervêm novamente. A morena de cabelos curtos, Emma Dex, é enviada para vigiar os homens e repreender Lamia por seu tratamento com os homens. Em troca, ela recebe alfinetadas e ameaças da loira. As duas garotas acompanham Albert e Max a uma reunião com Sua Excelência, a chefe da Liga Feminina. Na saída da cela, elas recebem marcadores em forma de brincos. A rígida mulher se encontra em um ambiente com interior mais natural do que em outros setores. Uma floresta é mostrada na tela, e no salão há uma macieira. Os homens comem as duas maçãs, que acabam por ser sagradas, e por tentar se aproximar de Sua Excelência, Maximilian mais uma vez é golpeado. Os homens, então, planejam escapar. Lamia ainda não consegue se acalmar com a onda de sentimentos por Max e vai até o asilo local, onde moram senhoras que ainda se lembram do mundo pré-guerra. Na nova sociedade, elas foram isoladas e mantidas em duras condições para que não destruíssem a ideologia comum com suas histórias. Lamia pede às guardas que encontrem a mulher mais velha de todas e assim conhece Julia Novak. Por estar sob vigilância, Lamia interfere nas câmeras para conseguir conversar em paz com a idosa. Ela dá geleia para a senhora e diz que quer saber mais sobre os homens. Do czego oni byli potrzebni? Do rozrywki, to jest w pewnym sensie. Julia percebe que Lamia se apaixonou e pergunta o que será feito a seguir com os dois forasteiros do passado. O plano é que eles sejam naturalizados, ou seja, submetidos à cirurgia de mudança de gênero. A velha afirma que para os homens isso é pior que a morte, e se ela fosse mais jovem, faria de tudo para salvá-los. Enquanto isso, Max e Albert encontram um fio vulnerável na cela e o desenergizam, escapando das guardas no escuro. Eles percorrem os túneis e veem como as garotas na sala de aula são ensinadas sobre os horrores que os homens fizeram às mulheres antes da criação da Liga e como elas se protegiam deles. Os fugitivos não conseguem ir longe e são mandados de volta para a cela. Os homens são informados de que, se não concordarem com a mudança de gênero, o destino deles será decidido por um tribunal, que se abre logo acima de suas cabeças. Eles não reconhecem tal autoridade, mas não têm para onde fugir. Começa um debate, durante o qual os homens são comparados a uma infecção, sem a qual o mundo se tornou o melhor. E a história, ao que parece, há muito foi reescrita sob uma nova ideologia, onde Einstein e Copérnico eram mulheres, e Caim não matou seu irmão, mas sua irmã. Piękna! Likwidując męską połowę świata, zlikwidowałyście tym samym połowę... Albert tenta apelar para a razão, e Max acrescenta que elas perderam a cabeça por não terem um homem há tanto tempo. As guardas levam os homens embora, e durante a votação, Arkel e Genetics entram em conflito. Entre liquidação e naturalização, a última opção vence, mas os homens fogem novamente. Os beijos de Max fazem as guardas desmaiarem, e um curto-circuito na fiação causa um incêndio. Depois de permanecerem um tempo no andar com piscina, os fugitivos se misturam a uma multidão de mulheres ingênuas. Depois de passar por uma incubadora onde as crianças são criadas, eles descem para as minas, onde se deparam com uma multidão de mulheres decadentes, que realizam uma festa retrô ilegal tocando jazz. A polícia, que rastreia os homens pelos sinalizadores de brinco, prende a multidão de infratoras, mas elas resistem ferozmente. Durante a luta, objetos, bolos e socos são arremessados contra as guardas, e Albert e Max se perdem no caos. Depois de se encontrarem, eles se deparam com Lamia no elevador. Zaprowadzę was do wyjścia. Ja wam naprawdę dobrze życzę. Albert convence o amigo a confiar na moça, e o trio sobe ao andar mais alto, onde é instalado um periscópio. Acontece que eles estavam no subsolo e a superfície é imprópria para a vida devido à destruição e à radiação. Lamia afirma que a naturalização é a única saída,
mas os homens afirmam que pretendem subir à superfície em trajes especiais, e então descobrem que a mulher os atraiu para uma emboscada. Lamia é então informada de que está sendo desligada da pesquisa de machos e o caso está sendo transferido para a Genetics. Cansados de fugir, os homens são colocados na mesa de operação para se tornarem doadores de órgãos, e a velha cirurgiã acaba sendo a filha de Max. Nigdy nie miałam, ponieważ wolałeś się dać zahibernować niż zostać ze mną i z mamusią. Ela também relata que órgãos masculinos impróprios para transplante podem ser usados para preparar massa proteica, ou seja, para consumo. Lamia, disfarçada de enfermeira, entra na sala de cirurgia e salva os rapazes. Ela os livra dos brincos de rastreamento, entregando os trajes especiais e, em seguida, escapa da perseguição. Ela mesma os leva para cima, para o deserto devastado pela guerra. Para sua surpresa, Max descobre que a paisagem sem vida era apenas um cenário através do qual se podia chegar ao mar. Emma Dex veste o último traje especial restante e segue os passos dos fugitivos. Os fugitivos alegres seguem em frente e encontram uma floresta, mas começam a ficar sem oxigênio. Max avista uma cegonha voando e percebe que eles não precisam de trajes espaciais. Nas proximidades, eles encontram a casa aconchegante de alguém. Enquanto saboreiam uma refeição e relaxam, Emma os alcança. A moça desmaia e Albert corre até ela para libertá-la do traje sufocante e ressuscitá-la. Ja tylko niosę pomoc. Emma recupera a consciência, mas ainda tenta resistir à nova realidade, quando de repente começa um noticiário local, relatando que Emma e Lamia morreram bravamente cumprindo sua tarefa, e os homens foram naturalizados com sucesso. Então, duas garotas passando-se por elas relatam que estão bem. Dlaczego one tak kłamią? Dla wyższej idei. Przecież to jest wstrętne. Po co miałby niepokoić? Isso se torna a gota d'água, e Albert ajuda a nova conhecida a se livrar do traje. Max também se retira com Lamia para o segundo andar. Enquanto as garotas discutem a nova experiência, Sua Excelência, que sabe muito bem que a superfície da Terra é bastante adequada para a vida, mas mantém isso em segredo de suas subordinadas, sobe de elevador dentro da casa. Os homens tentam agarrá-la e, no processo, descobrem que ela é um homem disfarçado de mulher. Depois da guerra, ele foi o único menino que sua mãe amorosa poderia salvar da naturalização, fazendo-o passar por menina. E então, ele subiu na hierarquia e foi eleito o chefe da Liga. Ele não se atreveu a mudar as circunstâncias sozinhos e também tomava as pílulas, que lhe permitiam não sentir atração. Juntos, eles decidem recuperar o velho mundo e usar suas sementes para dar vida a uma nova geração de meninos. Max e Albert entram sorrateiramente na incubadora e adicionam seus biomateriais aos tubos. O tempo passa e, pela primeira vez, em meio século, as enfermeiras chocadas descobrem meninos recém-nascidos à frente delas. Como sempre, procure o título do filme na descrição do vídeo. Enquanto isso, escreva nos comentários: acha possível um mundo onde viveria apenas um dos gêneros? E não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like para que mais histórias legais saiam sempre que possível.